Fala, sociedade! Hoje eu vim na Escama para apresentar a vocês o episódio de hoje. Falaremos sobre um movimento que leva a multidão a mexer os braços, pernas, quadris e ombros em passos ensaiados que eu ainda estou treinando para aprender. Vamos falar sobre o brega funk e descobrir que brega é esse. Em 2019, a primeira edição de Recife Capital do Brega contou com 18 artistas do brega tradicional até o brega mais recente. 3 anos depois, em 2021, o brega se tornou patrimônio imaterial cultural do Recife, contando com a presença de Dani Miller, Michele Mello, Sheldon Ferrer e Anderson Neif. Porém, a cultura periférica formada por jovens que se reuniam para dançar foi totalmente vista de modo negativo nos espaços públicos. Hoje, anos depois, estamos vendo o momento de ascensão desse gênero musical. E para entender melhor sobre este ritmo, vamos chamar a reportagem de Marcelo Costa para explicar para a gente o nascimento e sucesso do brega funk. Com sua origem em Recife, por volta ali dos anos 2000, onde existia um circuito de funk recifense que ficou conhecido como os bailes da galera. Mas a grande repercussão, as casas de shows foram fechadas e o movimento acabou sendo extinto. Nesse contexto, os estúdios periféricos do Recife tiveram a ideia de unir as batidas do funk com o baixo e a latinidade do brega, utilizando essa estratégia para os MCs continuarem as carreiras da música. Alguns dos cantores que se destacaram foram MC Leozinho, MC Troia, Dadá Boladão, MC Sheldon e MC Cego. Por isso, vamos conversar com Gegé Albuquerque, doutor em comunicação com enfoque na musicalidade periférica e negritude, para falar como o brega funk está inserido na nossa sociedade. Como foi o caminho percorrido pelo brega funk para que ele chegasse a ser o sucesso que ele é hoje? Ele é muito mal visto, né? Porque era muito associado à violência, era visto como algo violento e ligado à criminalidade, né? Você tinha esse preconceito muito forte. Com o passar do tempo isso foi mudando. Os MCs passaram a cantar sobre músicas de duplo sentido, conotações sexuais, né? Posição da rã, e com o tempo ele foi ganhando muita força em Pernambuco e depois ainda passando para alguns estados, né, vizinhos no Nordeste. E acho que o principal momento assim, de uma grande virada é lá por 2017, quando o Loma lança, né, o seu primeiro vídeo, o seu primeiro clipe, né? E isso projeta um pouco o brega funk para fora no nível nacional, né? Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Sento, 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 sente que com devagar. Sento, 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 sente que com devagar. Muitos políticos estão utilizando o brega funk como apropriação cultural na política do nosso estado. Como é que tu vê essa situação? Né, hoje a gente tem uma presença maior das bandas românticas e não dos MCs, embora alguns MCs tenham participado do palco do carnaval e tudo, só que são MCs que já têm uma proximidade política mesmo, de propaganda, de apoio público do prefeito, né? Então acaba gerando esse grande questionamento. Então, para o MC que canta brega funk, não exatamente brega, para estar nesses grandes palcos, ele precisa fazer apoio, né, do prefeito, de um candidato, que agora é candidato, né? Como é isso? Como é esse jogo de influência? Eu acho que o importante, né, é a gente perceber que o que está sendo feito não é uma política cultural do ponto de vista completo, porque uma política cultural não é colocar essa música num palco para tocar, é você fomentar a autonomia para que novos artistas possam surgir. Não é só você programar artistas que já são conhecidos, né? Mas é você dar as condições para que outros possam surgir. Das músicas com letras explícitas sexualmente. Né? E algumas letras são até machistas. Existe algum movimento no meio artístico? A questão sexual, ela faz parte do movimento brega funk. E há diversas formas de acionar essa temática, assim, né? Esse estilo de letra mesmo. Quando o brega funk teve esse boom nacional ali por volta de 2018, né, até um período pré-pandêmico ali, a gente teve um grupo de artistas tentando fazer uma letra mais suave, né, menos explícita, para adentrar em um circuito um pouco mais abrangente do ponto de vista comercial.
que isso acabou não dando muita liga, não deu muito certo no ponto de vista comercial deles, né? O que aconteceu é que quem conseguiu entrar nesse nicho de um brega funk um pouco mais limpo foram artistas de fora já consagrados, já grandes, como o Pedro Sampaio, por exemplo. Fez muitos brega funk na época. E aí eu tenho a impressão que os artistas do brega funk do Recife, eles disseram, cara, se a gente não consegue entrar nesse mercado, né, nessa dinâmica, vamos fazer as músicas para as favelas daqui, que preferem a música, né, falando sobre as questões sexuais, esse tema mais explícito mesmo, sem pudor. Então é daí que começa a bombar mais ainda. O Anderson Neif, por exemplo, né, com o VT Quebradeira no momento. Então acho que essa acabou sendo uma questão muito do momento ali também, né? Mas sempre há, assim, individualmente, alguns artistas que gostariam de seguir um caminho mais limpo, por exemplo, né? Mais familiar, digamos. Sim. O brega funk ele faz parte de várias comunidades. E de que forma isso influencia na vida dessas pessoas que moram nas comunidades? Eu acredito que o brega funk, ele, como o futebol, né, a música também, acaba sendo um lugar em que se pode conquistar determinada visibilidade, um reconhecimento e uma importância, né, do ponto de vista social. Também um lugar de divertimento, né, e de expressão muito solta. Então, o que o brega funk, o ambiente que o brega funk estimula nas festas, e aí eu tô falando de festas de rua mesmo, gente que coloca só uma caixa de som, que liga os carros com paredão, não tô falando nem dos shows. E acaba ajudando também, de alguma forma, a transformar a imagem desses lugares que são associados sempre a gueto, violência, né? A gente lembra, por exemplo, dos quadros de Cinderela, Ibura, e o brega funk ajuda a transformar esses lugares em, ser um lugar de reconhecimento, né? de diversão também, de produção cultural inovadora. Neste bloco, vimos como o brega funk se desenvolveu e passou a ser um meio de possibilidade para se trabalhar no gênero musical. Observamos também o tamanho da representatividade que o brega funk tem para as comunidades periféricas e negras do Recife. No próximo bloco, vamos ver como a sexualidade e a diversidade de gênero de produtores musicais no meio do brega funk. Voltamos já já.